aluno do nono ano, tudo bem com você? Que bom! Espero aí que estejam todos bem. Essa aula aqui eu estou gravando para aqueles que não puderam participar da live, que tanto eu quanto a professora Grazi fizemos aí sobre a parte número 5, página número 3 e correção dos exercícios. Então, para você que não pôde aí comparecer na live, essa aula é dedicada a você. Não se preocupe, então, se você não consegue comparecer às lives, que a gente sempre vai deixando esse conteúdo gravado em vídeo para você, vai colocando material para vocês que nós estamos trabalhando na sala virtual, para que ninguém fique aí prejudicado em absolutamente nada, né? A gente entende que às vezes não dá para entrar na live, a internet cai, a força acaba, a bateria termina, às vezes aquele horário a gente está com outro compromisso, é normal, nós compreendemos perfeitamente. Mas sempre que possível, é importante aí que você participe da nossa live, tudo bem? Então, vamos começar. Aí, nós temos nessa página número 3 uma parte inicial de um tempo aí que a gente começa a estudar em inglês, chamado de Present Perfect. Então, já nas aulas passadas, a gente já começou a falar sobre o que é, qual é o significado de Present Perfect. Esse é um tempo verbal interessante, porque é algo que só tem na língua inglesa. A gente não tem no português algo que a gente chama de Present Perfect. A Silvina, por exemplo, ela nunca, ou Vinícius, ela nunca chegou e falou, gente, vamos estudar um tempo chamado presente perfeito, cuja aplicabilidade é igualzinha à língua inglesa. Nós não temos esse tempo na língua portuguesa. Quando que a gente vai usar esse tempo chamado de present perfect in English? Duas situações. Eu peço que você copie aí na sua página número 3. Você tem uns espaços entre as frases aí na página 3. Perfeitamente dá para você copiar o sentido de quando nós usamos o present perfect. Então a gente usa o present perfect quando eu tenho uma ação terminada no passado, ou seja, quando eu estou falando de algo que já aconteceu, já acabou, mas eu não sei o tempo em que a ação aconteceu. Então, um dos usos do presente perfeito é enfatizar a ação que aconteceu e não o tempo em que essa ação aconteceu. Então, toda vez que você tem essa ausência de adjunto adverbial de tempo, você não consegue identificar na linha do tempo quando determinada ação aconteceu, você vai usar o presente perfeito. Um outro uso de presente perfeito é indicar uma ação que começou no passado e que continua até o presente, continua no presente. Então, veja que interessante. É um tempo verbal chamado present, mas que indica algo passado, ou algo que começou no passado e continua até o presente. Tudo bem? As estruturas, né? Como que a gente escreve uma oração no present perfect? Sempre a gente vai ter sujeito, a gente vai colocar have or has. Então, have or has é o verbo auxiliar desse tempo verbal chamado present perfect. Ou seja, todo o tempo perfeito, seja ele present perfect, seja ele past perfect, seja ele future perfect, sempre que o tempo é perfeito, a gente vai ter como verbo auxiliar alguma coisa com have. Have, has, had, and so on. Se é presente perfeito, eu tenho as formas de have no presente. Depois eu vou ter o verbo, e eu vou ter esse verbo escrito lá no past participle. Lembra que a Grazi falou com vocês na aula passada? Ela explicou bastante sobre o que é o past participle, que é a terceira coluna. Então, veja, sempre o presente perfeito é usado aí com a terceira coluna dos tempos. E esse verbo nunca vai mudar, nem na interrogativa, nem na negativa. A gente vai estudar isso depois. Então, por exemplo, olha só esse rapazinho aqui. E ele fala assim, ó, I've lost my key. Ou seja, perdi a chave. Não sei quando a ação aconteceu. Isso, it doesn't matter. What is important here is the fact. O que é importante aqui é o fato. Qual é o fato? Dele ter perdido a chave. Então, ó, sujeito I, o apóstrofo VE é a forma contraída do have. Então, muitas vezes na fala,
você não vai ouvir as pessoas, a não ser que elas queiram dar ênfase em alguma coisa, elas não vão falar assim, I have lost my key. So, I've lost my key. Então, toda vez que vocês virem um apóstrofo V, esse apóstrofo V é a forma contraída, short, curta, aí, do have, tudo bem? E aí, ó, I've lost my key. A ideia de que ele perdeu a chave, ó, perdi a minha chave. Ele sabe quando perdeu a chave? Você consegue, você que está me assistindo, colocar na linha do tempo quando essa ação aconteceu? Não consegue. Esse é o uso do presente perfeito. Algo que aconteceu, but you have no idea when. Tá? Você não sabe quando a ação aconteceu. Não é? Então, olha só, eu disse para vocês que o verbo auxiliar de presente perfeito é o have ou o has. Então, você tem que tomar cuidado na hora de conjugar esse have or has. We have to use have when the subject is I, you, we, they. But if you have he, she, it, the verb was gonna be has. Então, o have você usa para I, you, we, they. E o has você sempre vai usar quando o sujeito for he, she or it. So far, so good? Muito bem. Olha só esse exemplo aqui. Daniel has written a book. Olha só, um exemplo de uma oração in the present perfect. So here we have the subject, we have the auxiliary verb has. We're using has because Daniel is he. So it's third singular person. He has. Then we have the verb write, but in the past participle. If we think about the verb write, we have write as present, wrote as simple past, and written as the past participle. Aí tem alguém me perguntando assim, peraí, que agora deu um nó aqui na minha cabeça. Ué, por que eu não usei wrote, então? Porque a segunda coluna dos verbos, a gente começa a utilizar e a gente usa principalmente quando eu quero dar ênfase em quando determinada ação aconteceu. Então, quando você vai enfatizar o tempo que a ação aconteceu no passado, você usa o verbo na segunda coluna. Se eu falasse assim, Daniel wrote a book yesterday. Ele escreveu esse livro ontem. He wrote. Mas eu não quero falar quando, eu quero enfatizar o fato dele ter escrito o livro. Então, Daniel has written a book. Ou seja, Daniel escreveu um livro. Has written a book. So far, so good? Perfect. Let's go to our exercise. So, let's start with page number 3. Vamos fazer juntos esse para depois corrigir o que a Prograse havia solicitado para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Number 1, letter A. I to Japan to visit the Toyota plant. Plant aqui está como fábrica, né? Plant is a false friend and it means fábrica. Eu quero falar que eu viajei para o Japão. Eu tenho tempo definido nessa frase? Eu sei quando eu fiz essa ação? Quando eu fui para o Japão? No idea. Eu não sei quando essa ação aconteceu. Então, é o uso do presente perfeito. O sujeito da frase é I. Pelas anotações que você fez aí na sua página 3, é I have ou I has? I have. Passando o verbo para o particípio passado, coloquei ed. Então ficou I have traveled to Japan to visit the Toyota plant, ok? Pausa o vídeo, faz o B, C, D. Quando você terminar, você dá o play, tudo bem? Pensa have or has e verbo no particípio passado. Faz aí. Agora que você já fez, olha só aqui na letra B. Went to Switzerland and visited an incredible Lindt chocolate shop in Zurich. Uau, chocolate Lindt. Em português a gente fala Lindt. Em inglês nós não falamos o T, né? É Lindt. Que delícia, o melhor chocolate aí, muito bom mesmo. E aqui eu quero falar que nós estivemos lá na Switzerland, ou seja, nós fomos. Mas eu sei quando eu fui? Quando que eu estive lá? Você tem alguma ideia? Não tenho. Portanto, a gente usa have or has e o verbo na terceira coluna. Então, veja só.
quando eu falo uso been, eu estou me referindo a uma viagem, significa que eu já fui, mas eu já voltei. Então, eu estive lá na Suíça, em Switzerland, e visitei aí uma fábrica, né? Aliás, uma loja, né? Shop, a fábrica era da Toyota, a loja da Lindt em Zurique. Tudo bem? Então, have, porque é o we, e o verbo be na terceira coluna ficou been. Na letra C, olha só. She's gone, she has gone, porque aqui é she has. Pego o verbo e passo na terceira coluna. A terceira coluna de go é gone. Então, she's gone to San Francisco to learn more about Levi Strauss and CEO Story. Então, veja só, ele foi. Quando eu uso gone, significa que ele foi, mas não voltou ainda. Quando eu uso been, significa que ele foi e já voltou. Então, ele está lá, ele viajou para São Francisco para aprender um pouquinho mais lá sobre os empreendimentos, né? A gente conhece aqui no Brasil como Levi's, em inglês Levi's, né? Então a gente tem Levi Strauss, né? E aí, fabricante de calça jeans, o inventor da calça jeans. Outro dia eu conto essa história para você. Letra D, ele fala que Harry, an exquisite MacBook. Cuidado com a palavra exquisite, que não é esquisito, esquisitão. Exquisite é requintado. E o que o Harry fez? He has bought an exquisite MacBook. Ou seja, ele comprou aí um MacBook, um computador, e esse computador muito requintado. Então, Harry has bought, ok? Lembre-se, quando que ele comprou esse computador? Não sei, no idea. Então, se eu não sei quando essa ação aconteceu, have or has e verbo na terceira coluna. Tudo bem? Destaco aqui embaixo o que eu expliquei na aula, tudo bem? Se você quiser grifar, olha só. I, you, we, they have. He, she, it has, ok? Nós já tínhamos feito aí, já tínhamos olhado, dando uma olhadinha sobre a diferença entre usar o have e o has. Essa diferença de for e since, vou explicar agora para você. Olha só, geralmente a gente usa o presente perfeito para falar da ação que aconteceu no passado sem um tempo definido, mas eu posso falar de algo também que começou no passado e que continua acontecendo ainda. Ou seja, quando eu quero falar desde há tanto tempo, ou seja, o início da ação, eu vou usar since toda vez que eu quiser falar desde. Olha lá, indica o início da ação, tá? Então, since, o início da ação. Agora, a gente usa for quando eu quero falar a duração da ação. Faça essa observação aí na sua apostila. Coloca since, desde. Coloca for, há tanto tempo, por tanto tempo. Então, olha só, coloquei dois exemplos aqui. I've worked here for 9 years. Ou seja, eu trabalho aqui há 9 anos. Olha lá, como é há 9 anos, então for 9 years. I've worked here since 2004. Ou seja, desde 2004. Então, a ação começou a acontecer em 2004 e ela continua a acontecer ainda. Então, esse é o uso do presente perfeito. Começou e continua. Então, toda vez que vocês tiverem since ou for, vocês sempre devem usar o presente perfeito. E usar presente perfeito é usar o have e o verbo no particípio passado na terceira coluna. Since, indicando o início da ação, e for, indicando a duração da ação. Tudo bem? Belezinha, gente bonita? Ótimo. Agora, depois de toda essa explicação, vamos corrigir a tarefa 14, que foi o que a Prograse pediu para você. É uma tarefa bem simplesinha. Ele trazia algumas frases, ele pedia para você completar aí com os verbos usando o present perfect. O que eu gostaria que você notasse é que em nenhuma frase você vai ter uma marcação de tempo finalizado, ou seja, aquele adjunto adverbial que vai indicar que a ação já terminou. No presente perfeito, isso nunca acontece, tá bom? Vamos ver, letra A. A gente tem aqui uma mocinha, she's in Paris, she loves Paris. So, she's been there many times.
Ou seja, ela esteve lá muitas vezes. Lembrando que quando eu uso been, eu estou falando que a pessoa já foi e já voltou, tá bom? Eu uso has porque é she, é sempre o sujeito, have or has e verbo na terceira coluna. Então, she has been there many times. She's been, ok? On letter B, he's lived in Rome since he was a teenager. Ah, tem gente me perguntando do apóstrofo S aqui, olha só. Assim como a forma contraída do have é o apóstrofo V, a forma contraída do has é o apóstrofo S. Então, toda vez que eu uso o apóstrofo S e coloco um verbo na terceira coluna, o apóstrofo S é has. Então, olha só. He's lived in Rome since he was a teenager. Ele mora lá em Roma, ele vive em Roma desde que ele era um adolescente. Olha o since, desde. A ação começou quando ele era um adolescente e continua acontecendo ainda. Ele lá mora ainda. Letra C. They still live in New York City. Faltou um in aqui. They have lived there for ages. Ou seja, eles vivem lá há muitos anos. A ideia também daquela ação que começou no passado e continua a acontecer ainda. Tá bom? Belezinha? Have lived. A letra E, olha lá, o mesmo exemplo que eu coloquei lá. Perdi as chaves, mas eu não sei quando eu fiz essa ação. Por isso que ficou I've lost my keys. I've lost my keys. Letra E. It's the first time, olha só o apavoramento aqui. It's the first time she has driven a car. Olha lá, é a primeira vez que ela dirige um carro. Então, geralmente, com expressões com time, a gente usa presente perfeito também. Two times, second times, many times. Então, she has driven. Letter F. Where's Arthur? Cadê o Arthur? He, olha lá, dormiu no tapete. Dormiu aqui no chão, aliás, no chão, tem nem tapete, no chão. Mas você sabe quando ele dormiu? Eu não sei quando ele dormiu. Portanto, a gente usa have or has e verbo na terceira coluna. Por isso, he has slept on the floor. Olha lá, dormiu no tapete. He slept on the floor. Sleep, slept, slept. So far, so good. I know you did a very good job here in this exercise. Then we had exercise number 2. We had some verbs in the box. Then we had to fill in the sentence using the verbs in the box. Então, a gente tem que completar as frases aqui usando justamente os verbos que estão aqui no quadrinho. Mas temos que colocá-los no presente perfeito. Ou seja, usar o have or has e o verbo na terceira coluna. Então, você tem que ver qual é o lugar certo para pôr o verbo e usar no presente perfeito. Letra A. I know that woman, but I've forgotten her name. Ou seja, esqueci do nome dela. Por isso que ficou I have forgotten her name. Ou seja, esqueci do nome dela. Como o nome é dela, é her name. So, I know that woman, but I have forgotten her name. Letter B. I've bought some stuff. Olha lá, comprei umas coisas aí. Em português, a gente fala comprei uns bagulho. Em inglês, stuff. So, I've bought some stuff. Do you want to see them? Quer vê-los? Então, a ideia aí de comprar aqui, o verbo que completa corretamente essa frase é o verbo comprar. I have bought. Letter C. Oh my gosh, look. Somebody has broken that window. Somebody, o pronome de terceira pessoa do singular. Por isso que a gente está usando has. E o verbo quebrar, break, broke, broken. Someone has broken that window. Letter D. Where are my glasses? I've lost them. Olha só, todo mundo perdendo as coisas aqui. O rapazinho perdeu os óculos. Ele sabe quando ele perdeu? O importante é a ação. Por isso, I have lost. Letra E. I can't find my umbrella. Ela é. Somebody has taken it. Ou seja, alguém pegou meu guarda-chuva, a minha sombrinha. Eu não consigo encontrá-la. Lembra lá, ó, somebody, pronome de terceira pessoa do singular. Com terceira pessoa do singular, a gente usa has. Somebody
has taken it. E a letra F, a última. Does Lisa know that you're going away? A Lisa sabe que você vai embora? Yes, I've told her. Olha lá. I have. E o verbo na terceira coluna. I've told her. Eu contei para ela. Tudo bem, gente? Então, sempre que é presente perfeito, resumindo, a gente não tem o tempo definido, a gente não sabe quando a ação aconteceu. Ou a ação começou no passado e continua no presente, mas eu não sei quando ela começou. Aliás, eu não sei se teve um término dessa ação. Essa é a ideia do presente perfeito. Tempo indefinido, ação que começa e continua a acontecer ainda. Tudo bem, gente simpática? Esse, então, foi o conteúdo da nossa live que nós tivemos e espero que você possa participar das próximas, tudo bem? Será uma alegria vê-lo. Olha só, na sala virtual, lembro que você tem o questionário de frequência para ser preenchido referente a essa aula de hoje. Lembrando também, se você tiver qualquer dúvida, escreve para o teacher, olha lá, teacher jogando basquete, englishteam.campestre@gmail.com. Uma alegria estar com vocês e até a nossa próxima aula. Até mais, gente bonita. Bye, bye.